Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a professora coordenadora do curso de Filosofia, Cristina Amaro Viana, e o Paulo Vinícius Ventura, que é presidente do Centro Acadêmico de Filosofia, falar sobre o momento. A universidade pública brasileira tem sido discutida dia a dia, e eu queria começar com a professora. Professora, por que se discute a produção da universidade? Exemplo, o que é produzido no curso de filosofia da UFAL? Certo. A gente sempre produziu, então faz parte da nossa história, um trabalho muito específico, né, de análise conceitual no final das contas, que é o trabalho do filósofo. Claro que a gente usa a tradição dos pensadores clássicos para nos guiar nessa empreitada, né? Temos também muitas atividades voltadas para a extensão, então a filosofia foi o tempo em que ela ficava restrita a círculos pequenos, né? Então, estamos sempre fazendo atividades voltadas para a comunidade, para as escolas, então, vários programas de relação com os formandos, os alunos, que é um curso de licenciatura, então eles vão para as escolas em programas como o PIBID, residência pedagógica, isso sempre foi feito. Nesse momento, a gente está precisando mostrar um pouco mais o que a gente faz por conta dos mal entendidos que têm sido veiculados diariamente pela mídia, por WhatsApp, né, sobre desmerecendo o trabalho que a gente faz, né? Então, cada vez, nesse atual momento, a gente continua trabalhando igual, só que a gente precisa mostrar um pouco do que a gente faz para que as pessoas entendam que não é um trabalho desprezível, que não fazemos balbúrdia, né, como tem sido dito aí, e que é um trabalho de muita relevância, né, e um trabalho super necessário, feito por especialistas. Existe uma especificidade da filosofia, não é qualquer um que pode sentar num bar e dizer que é filósofo porque tem boas ideias. A filosofia tem rigor, ela tem método e ela tem um procedimento próprio, né? Paulo, a gente tem, se nós formos pensar, não faz muito tempo, 3 décadas atrás, a filosofia era atacada também por um outro momento. De um tempo para cá, a filosofia passou a ser obrigatória no ensino médio, temos incentivos em termos de produzir filosofia na universidade brasileira. O aluno de filosofia hoje no Brasil, ele escolheu a filosofia, ele produz filosofia? Sim, Wendel. Eu acredito que hoje os alunos que entram na universidade, que fazem a opção de estar estudando a filosofia, eles buscam a formação de um pensamento crítico, a formação conceitual que vise uma melhoria social. Esses alunos eles estão dentro da academia fazendo pesquisas, produzindo artigos, estão participando de programas, como a Cristina estava falando há pouco, existem 5 grupos de pesquisa na universidade, esses alunos estão ali participando desses grupos, estão buscando, através das teorias que vêm desde Sócrates, dos pré-socráticos, estão buscando teorias que busquem uma construção de uma sociedade melhor, a construção de um futuro para o nosso Brasil. E dentro desse meio acadêmico, os estudantes, eles estão em um momento que eles compreendem que a construção coletiva, através da filosofia, possibilita resultados melhores na formação política, numa formação ética, numa formação moral do cidadão. A gente fala de filosofia, às vezes me dá a impressão, Paulo, Cristina, que filosofia está guardada dentro, como eu estou falando de uma forma de senso do que tem sido divulgado, né? Parece que o curso de filosofia é uma ilha em que nada acontece. Filosofia faz parte de vários cursos, eu posso testemunhar porque eu sou jornalista. Sim. E filosofia está no jornalismo, acredito, não fiz, mas acredito que está na psicologia, deve ter em vários outros cursos. Desmerecer esse trabalho, professora, por exemplo, prejudica que outras áreas, além da própria filosofia? Bom, a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então, claro que com a especialização do conhecimento é esperado e é bem-vindo que hajam outras áreas do saber mais específicas, né? E cada uma fazendo o seu trabalho. Quanto mais especializado, melhor o trabalho vai ser feito de investigação, né? Para você ter uma ideia, na UFAL, o nosso curso de filosofia, todo começo de semestre, eu falo como coordenadora, nós recebemos uma demanda externa que é altíssima. O que é a demanda externa? São os outros cursos pedindo professores do nosso departamento para lecionar
lecionar disciplinas geralmente introdutórias. Então, quem estuda biologia tem lá uma disciplina no primeiro ano que é filosofia da ciência, por exemplo. Quem estuda psicologia, ele faz introdução à psicologia também nos anos iniciais. Então, se faltar essa base, o que acontece? Por exemplo, vou dar o exemplo do curso de biologia. O professor de filosofia da ciência, ele vai dar a base para esses alunos fazerem uma reflexão sobre os fundamentos do trabalho que ele faz. Em psicologia, a mesma coisa. A pessoa atua na sua área específica, né, terapêutica, né, ou pesquisa, se for o caso, dependendo de onde a pessoa vai se encaminhar pós-formado, né? Me permita me intrometer numa área que não é a minha, mas a filosofia do direito é fundamental para quem quer escrever qualquer lei, né? Que é uma reflexão sobre os direitos, né? Você tem uma longa de onde vem a norma? Em qual área você vai fazer essa pergunta? Né? O direito ele vai lidar com a norma, mas responder de onde vem a norma, né? De onde vem a lei, né? Isso aí é a filosofia que faz. Se a pessoa é do direito e está fazendo essa pergunta, ele já está fazendo filosofia do direito, ele já não está mais fazendo direito naquele momento, né? Então, assim, a gente vive uma época em que a interdisciplinaridade ela é muito bem-vinda. Então, esses diálogos, eles são muito frutíferos. E não cabe, assim, separar, você está fazendo filosofia, fica aí, você está fazendo biologia. Isso não é o que é mais frutífero e países de primeiro mundo mostram isso, né? Quando as ciências dialogam, as áreas do saber dialogam, a produção de conhecimento ela é muito mais efetiva, né? Então, essa colocação da filosofia numa ilha, nem a filosofia que é isso, né? Ficar ou num pedestal ou numa ilha separada da filosofia, não quer isso, porque a filosofia é a ciência do diálogo, né? Ou a atividade, tem gente que não gosta de falar que é ciência, né? A atividade do diálogo, né? Então, a filosofia quer mais dialogar com as outras ciências, né? Colocar problemas, né? Buscar os fundamentos, buscar as relações. A gente tem muito na pesquisa temática, por exemplo. Então, o conceito de mente, né? O conceito de mente, ele tem contribuição de várias áreas do saber. A filosofia se perguntando o que é a mente, mas a psicologia, a linguística, as neurociências que vão estudar a parte mais, vamos dizer, o aparato mais físico, né, do mental, né? Então, o ideal não é que cada uma fique estudando separado e que elas não conversem, né? E a filosofia tem esse talento para fazer o diálogo acontecer entre as ciências, né? Então, ela está na base, mas a ideia é que ela faça essa conversação, né? O trabalho do aluno numa produção de filosofia está limitado a um auditório, a uma sala de aula, a discutir as questões dos dias atuais e de todo o momento? Isso, com certeza, eu posso afirmar para você que não. Os alunos do curso de filosofia, eles buscam muito levar todo o conhecimento que eles têm dentro da academia para fora dos muros da universidade. Dentro do movimento estudantil da filosofia, nós temos diversas atividades que nós buscamos interagir com a sociedade. Então, a gente entende que a universidade ela é universal mesmo e tudo que ocorre ali dentro, aqueles conhecimentos, aqueles aprendizados que tem ali, eles não devem ficar restritos. Porque nós somos partes de uma sociedade e tudo que é adquirido ali de conhecimento precisa ser externado. Então, por exemplo, eu vou falar para você, nós tivemos uma calourada agora com os alunos que estão chegando na universidade. Nós arrecadamos com eles uma quantidade significativa de quilos de alimento que nós vamos fazer a doação para uma instituição. Então, nós entendemos que tudo aquilo que está sendo ali estudado, que nós vemos com diferentes autores, essas coisas elas precisam também ser praticadas, e não somente no meio acadêmico, mas além dos muros da universidade. E isso daí tem se refletido, inclusive tem programação, tem calendário, né, professor? Sim, a gente tem um calendário muito intenso com atividades durante todo o período letivo, porque, como o Paulo falou, nós temos 5 grupos de pesquisa, todos formalizados no CNPq, né? Então, assim, as atividades às vezes acontece da gente ter que conversar entre os grupos para não marcar atividade para conflitar, para não dividir o público, né? Então, agora mesmo, só daqui para meados de junho, a gente tem 4 eventos acontecendo, né? Quais são eles? E assim o ano inteiro. Esse aqui é hoje à noite mesmo, né? Então, é uma palestra com o professor André Leclerc, lá do UNB. Ele é da área de filosofia analítica, mas ele vai fazer uma palestra mais ampla falando sobre as explicações psicológicas, né? Então, até que ponto eu posso recorrer às explicações psicológicas da causa das ações, né? É hoje à noite, às 19 horas, lá no auditório do Ixicá.
Fica aí até o convite. Que é um Instituto Instituto de Ciências Humanas. Comunicação e Fica Arte. lá no Tabuleiro. Lá no campus da No campus da Simões. Exato. Certo. É só chegar, a inscrição é feita na hora, gratuita, com direito ao certificado, de 2 ou 3 horas. Aí a gente vai ter, entre os dias 28 e 30 de maio, o primeiro congresso sobre tolerância. É um tema super atual, vai nessa linha do que o Paulo estava falando, de dialogar, porque é um conceito tolerância. E a gente vive por uma época que precisa definir o que nós entendemos por tolerância, né? Até onde eu posso ser tolerante? Eu posso ser tolerante com o intolerável? Isso não vai fazer com que eu abra as portas para que o mal entre no mundo, né? Sim. Até onde que o tolerante ele não é passivo? Tudo isso vai ser discutido a partir da abordagem da filosofia antiga, medieval e renascentista nesse congresso. Até é importante destacar também, esse é um evento que os organizadores estão mostrando que tem a participação de diversas pessoas interessadas do país. Isso mostra que tem uma pluralidade ali que está interessada nessa discussão sobre a tolerância. Exato, é um tema super atual, para mostrar que a filosofia no campus da UFAL, ela não está num pedestal nem numa ilha, né? A gente está ouvindo a sociedade e fazendo eventos de acordo com o que é pedido, né? Aqui mesmo é um curso sobre Hegel, mas que vai pegar a atualidade do pensamento hegeliano. Então, aqui no último dia, os comentadores que estão vivos, né? Então, comentando sobre o pensamento de Hegel. Então, um mini curso que vai acontecer de 11 a 13 de junho, né? Então, são 3 dias seguidos, certificado de 6 horas para os interessados. Todos eles abertos ao público? Abertos ao público porque é um curso introdutório, né? Então, assim, na filosofia, o Hegel é aquele filósofo que a gente fica com um pouco de medo, né? Então, existe a necessidade de tornar mais palatável. Então, por isso que é um curso introdutório que interessa também aos que já estão mais avançados, porque vai ter a discussão da atualidade. Qual a importância do pensamento? Por que a gente ainda lê Hegel hoje? Por que a gente ainda lê? Né? Então, vai ser discutido isso também. E para quem nunca ouviu falar ou pegou a fenomenologia do espírito e falou, nossa, isso aqui é muito difícil, eu não quero mais, os 2 primeiros dias vão ser voltados para explicar, né, o que pensou esse grande filósofo, né? E, por fim, a gente tem uma atividade no dia 7 de junho, pontual, que é a respeito dos direitos humanos, como que eles devem ser aprendidos, né, enquanto exercício de cidadania. Então, a professora Flávia de Ávila, que ela não é da filosofia, mas é das relações internacionais, que mostra também um pouco desse esforço do pensar plural, né, uma pessoa de outra área para falar de ciências humanas para os alunos de filosofia e para a comunidade que se interessar. Também é um tema super atual, falar em direitos humanos, né? E a filosofia tem algo a dizer sobre isso. Dia 7 de junho, esse vai ser à tarde, às 17 horas, também lá no Ixica. E parte do a gente tem visto de ataques, muito do que se fala é que, tipo, a produção da filosofia, e isso daí foi verbalizado pelo presidente da República, não põe a economia para funcionar. O que vocês pensam dessa discussão sobre um utilitarismo da filosofia? Sobre produzir riqueza, exemplo, há um ponto de ser discutido o seguinte, é preferível incentivar a ter ensino técnico do que incentivar cursos como de filosofia. O que você pensou? Vou dar um exemplo de um pensador da área de ética, né, que se chama Han Jonas, né, e ele se colocou a pergunta, né, o livro Princípio e Responsabilidade, né, se a ética tem que ser só entre algo da relação entre os homens, ou também a gente tem que pensar nos homens que não nasceram. Isso é um conceito filosófico, né? Existe uma responsabilidade do homem com aqueles seres que ainda virão. Né? Aí você me pergunta de desenvolvimento econômico, né? A gente sabe que o tema da questão ambiental está na crista da onda, né? Somente um filósofo pode colocar essa questão. Será que nós temos responsabilidade com aqueles que não nasceram? Temos. Então, como que a gente faz para fazer um desenvolvimento econômico que não lese o direito desse ser que não nasceu a viver, a ter um planeta que tenha vida, que tenha água, né? Então, aqui é só para dar um exemplo de como a reflexão filosófica, né, feita por um cientista ou por um filósofo, né, ela é da máxima importância, porque esse desenvolvimento econômico desenfreado que não reflete sobre a maneira como ele está buscando esse desenvolvimento, ele pode trazer muito mais males do que bem, né? Então, essa questão a gente vive numa era, e aí não só nessa perspectiva mais econômica, né, muito imediatista, né? Todo mundo quer tudo muito rápido hoje em dia, né? E a filosofia, ela traz essa parada, esse momento de reflexão para a gente pensar, será que o mais rápido é o melhor, né? Então,
A gente sabe também que o desenvolvimento econômico, ele deixa muitas pessoas à margem do desenvolvimento. Quantas pessoas passam fome? Melhoraram tanto as técnicas para a produção de alimentos e a gente ainda tem gente que morre de fome no nosso mundo, né? Então é o pensamento filosófico que vai permitir que a gente pense isso. Isso não está certo. A perplexidade, isso está errado. Se a gente produz muito mais comida do que na época que a gente era nômade, por que agora as pessoas morrem mais de fome? Sim. E até é importante também destacar, por exemplo, no nosso curso nós temos um perfil de alunos que não tem uma grande renda per capita, são alunos que moram em comunidades carentes do estado de Alagoas, muitos vêm do interior, e esse curso, através da filosofia, possibilita a eles que eles possam, através do aprendizado, eles possam muitas vezes estar levando soluções, estar repensando a forma como a comunidade deles se organiza. Então pode dizer que não movimenta a economia, mas aquele aluno ele vai estar levando uma solução ali que vai estar melhorando todo aquele ambiente que ele vive e vai estar proporcionando uma evolução econômica na sociedade dele. E no momento que se fala tanto sobre corrupção, a filosofia faz parte dessa evolução crítica de pensamento sobre isso também, né? Sim. A filosofia, ela abrange a análise política e possibilita com que a pessoa ela faça aquela reflexão de entender tudo o que está ocorrendo, pegar esse momento que você falou, esse momento em que a corrupção está em evidência, que existem inúmeros casos de corrupção, e permite a análise de entender o porquê que está ocorrendo aquilo naquele sistema político, como que isso daí pode ser solucionado, repensar os conceitos éticos, morais para se organizar diante dessa sociedade. Isso é muito importante. Quero agradecer, a gente vai continuar sobre o tema, nós vamos conversar agora com o professor Rodrigo, né, e também com a Juliele Maria, que é aluna, né, acredito. A Juliele, ela é vice-coordenadora da pós. Pronto, vice-coordenadora da pós, a gente vai continuar esse debate, quero agradecer a professora Cristina, ao Paulo, muito obrigado por tudo, a gente volta já. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Continuamos o programa aqui, Ponto de Vista. Eu recebo agora a Juliele Maria Sivers, que é vice-coordenadora da pós-graduação de Filosofia da UFAL, e o professor Rodrigo Calheiros Dantas, professor da Rede Estadual e mestrando. Quero agradecer bastante terem vindo. Hoje, a discussão da filosofia tem sido, assim como da universidade como um todo, pública, tem sido praticamente, podemos considerar como atacada pelo governo atual, tem um posicionamento já defendido, inclusive em campanha, e executado sem dúvida nesse sentido. O que faz um ataque como esse às posições do ministro da Educação, o quanto prejudica um curso como filosofia, uma pós-graduação em filosofia? Primeiramente, também agradeço o espaço aqui para a gente estar falando um pouco do curso de filosofia da UFAL e dos cursos de filosofia aqui no Brasil, né? A situação que nós estamos enfrentando é extremamente prejudicial, né, atualmente, porque principalmente na nossa situação aqui, o curso de filosofia da UFAL, o curso de mestrado, ele é recém-formado, né? Nós estamos com a primeira turma aqui, o Rodrigo é aluno da primeira turma. E isso representa uma situação muito negativa para os nossos mestrandos e para a própria situação do curso dentro da universidade. Então, hoje nós temos 8 alunos de mestrado, né? E a ideia inicial que nós tínhamos prometido assim, pela CAPES seria que nós teríamos pelo menos 2 bolsas. Essas bolsas servem como um salário mesmo, né? A gente tem essa ideia de que o aluno ele recebe para estudar quando ele recebe uma bolsa, mas é o modo como esse aluno sobrevive, né? Nós temos alunos dentro desses 8 que vieram do interior, que vieram de muito longe e que têm nesses tipos de financiamento o seu modo de sobrevivência, né? Através da execução das suas pesquisas. Então, para a gente, como a gente é um curso que acabou de começar, estamos então na nossa primeira turma,
acaba também limitando a nossa própria motivação, assim, de a gente apresentar o curso para os alunos, trazer novos cursos e até frente à graduação, porque ao lado da nossa primeira turma de mestrado nós temos a nossa graduação. Então esses alunos da graduação, eles envisageiam partir também para uma pós-graduação, né? Então, como o nosso mestrado, um fato muito importante é que ele é o único curso de mestrado aqui de Alagoas. Então, nós temos essa situação que antes os alunos da graduação que se formavam, eles tinham que ir para outras cidades, eles teriam que ir para Pernambuco, para o Sergipe. Nós temos, dentro da nossa história do curso de graduação da UFAL, alunos que, felizmente, né, seguiram a carreira acadêmica, que estão no Rio de Janeiro fazendo mestrado, alguns já estão no doutorado. E agora os alunos da graduação, eles teriam essa perspectiva mais positiva, de que eles podem ficar na sua cidade, que eles podem ficar aqui em Alagoas e continuar a sua trajetória acadêmica aqui dentro da universidade, né? E também, para nós do curso, isso é uma coisa muito positiva, porque nós, como professores, às vezes temos os alunos, acho que o Rodrigo também participou de projetos durante a graduação, sim. Então nós temos esses alunos que fazem os projetos de iniciação científica, e que a gente acompanha muitas vezes desde o começo as suas pesquisas e chega na hora de o aluno se formar, a gente tem que dizer adeus para esses alunos que muitas vezes têm um potencial muito grande e aí a gente acaba perdendo eles para outras universidades. Então, agora que se abre essa oportunidade da gente manter os nossos alunos aqui na região, para dar um retorno também para a região de Alagoas, aí a gente recebe essa notícia muito triste, né, que acaba, assim, a gente tendo que levar isso para os alunos agora, nesse primeiro momento que a gente está apresentando o curso, a gente está apresentando a universidade para esses alunos, então acaba sendo um momento de muita tristeza também para nós, né, do curso de Filosofia da UFAL. Professor Rodrigo, qual tem sido, qual o impacto que é imaginado quando se ouve que o principal líder do setor da educação, que é um ministro, já tinha sido assim com o ministro Ricardo Vélez, né, o ex-ministro Ricardo Vélez, e agora com um gestor, que não era da área da educação, apresentado assim pelo presidente, quando ele se posiciona do jeito que tem se posicionado desde que assumiu, numa postura quase que contra, né, ou se for até um eufemismo, contra a filosofia e a sociologia, qual a sensação que fica para os alunos, tanto de graduação como de pós-graduação? Tá, ok. Então, primeiramente, eu quero falar como professor do ensino médio e o que Sim. os meus alunos têm comentado, né? Assim, eu gostaria de deixar um pouco claro em relação à população em geral, né? Por conta de que o governo, ele, infelizmente, ele acaba mais confundindo do que esclarecendo sobre os posicionamentos, né? E muitas pessoas acham que esse corte só vai ser a nível de graduação, mestrado e doutorado. Mas o que a gente sabe é que esses cortes, eles estão também no ensino básico, principalmente relacionado ao Fundeb. Então, temos pelo menos um corte de 30% até setembro, né? O senhor ministro da Educação falou que vai ser só temporário, né? Apesar da gente ter aquela cena meio problemática dos chocolates na mesa, aquele cálculo mal feito. Inclusive, alguns professores de matemática do ensino médio até fizeram piada disso, né? Porém, a gente tem que deixar bem claro que esses cortes não existirão apenas no superior, que eles vão acontecer no ensino médio, e independente de perseguição ou não à filosofia, vai afetar várias outras áreas do conhecimento. Até porque o que foi dito é que, pelo menos pelo seu ministro da Educação, é que os cursos de humanas não deveriam acontecer porque não existem ganhos tão rápidos quanto cursos como medicina, como engenharia, como arquitetura. No entanto, mais uma vez eu queria falar um pouco sobre a minha história, né, como aluno de ensino médio saindo de escola pública, como estudante de escola pública, até ser professor também de escola pública, tomando a minha realidade, de onde eu saí, que era do interior, né, de Pilar, e eu não tinha acesso a uma bolsa de estudo em faculdade particular. E o único acesso ao superior que eu poderia ter, assim como vários alunos que eu tenho hoje, é através
do Enem e ingresso em universidades públicas, no caso a estadual ou a federal de Alagoas. No momento em que você não investe nesses cursos de humanas, você diminui a possibilidade de um aluno que tem uma carência social, que não pode pagar um curso superior, não conseguir chegar no nível superior. Assim como o ex-ministro da Educação deu um pronunciamento também muito problemático em relação que o nível superior é para uma elite dominante, uma elite pensante. E isso é muito preconceituoso, né? Coloca a população pobre como aqueles que apenas poderiam trabalhar em profissões braçais ou trabalhos que não demandam um nível intelectual ou um nível de estudo mais avançado, né? E bom, eu creio assim, seria até um apelo para os alunos, para os meus alunos, para alunos de outras pessoas, para os pais, que esses cortes vão gerar problemas na educação em geral, não em uma parte, mas o problema ele é generalizado. Ele vai das bolsas do ensino superior, vai na questão do problema das pesquisas, vai também no problema do apoio do Fundeb, e como a gente sabe, sem o Fundeb, ou com a diminuição do Fundeb, significa um menor investimento nas escolas. Então, um pai que defende que a escola do seu filho tenha mais qualidade, devia ser um pai que defende que o governo mudasse de opinião em relação a esses cortes. Quando se analisa também a filosofia, se coloca muitas vezes, até o WhatsApp é uma péssima surpresa nos últimos anos, como se cursos como de filosofia, de sociologia, só servissem, eu estou tentando ir ao extremo desse discurso, só servissem para exposições de nus, para exposições, para me permita a linguagem vulgar, mas para fumar maconha, para beber. Por que se constrói isso? Por que vocês acreditam que se tenta construir essa imagem da filosofia? Eu acho que... Responde. acho que podemos os dois falar sobre isso. A gente tem muito a falar sobre isso, assim. Infelizmente é uma imagem que se constrói, né? Eu acho que quando a gente se depara com essas afirmações, né? Essas afirmações assim, um pouco de má fé, né? Muitas vezes que são feitas por pessoas que nunca foram lá no nosso curso de filosofia da UFAL, né? Que vê que a gente tem uma situação assim que a gente faz o que pode, né? Às vezes não tem tomada funcionando, não tem uma lâmpada funcionando, a gente tem, sei lá... Situações bem problemáticas. Bem problemáticas, né? Mas eu fico pensando assim, da onde vem, por que surgem essas afirmações? Aí eu fico pensando, bom, qual é a diferença então? Será que a gente não está falando de uma diferença entre qual é a utilidade da filosofia e qual é a importância da filosofia, né? Então, a pergunta sobre a utilidade da filosofia, ela tem o seu valor e nós mesmos fazemos essas perguntas de dentro da filosofia, mas a gente também tem que fazer a pergunta de por que está se tirando, aparentemente, a importância da filosofia, né? O que está por trás disso? Por que a filosofia, a gente tem que dizer que ela não é importante, que ela não serve, né? Eu acho que isso quer dizer muito sobre o alcance que nós temos enquanto professores de filosofia e como esses agentes que possibilitam dentro da sala de aula e desde o ensino médio, né, ao estudante pensar criticamente, né? Então, por que numa situação política como a gente tem hoje, que está extremamente problemática em vários aspectos, né? Não só hoje, mas já ao longo de alguns anos, né, se deteriorando, parece, por que se quer mostrar que a filosofia não tem espaço, que ela não tem um retorno para a sociedade? Diversos argumentos diferentes são usados para isso, né? É coisa de gente que não tem ocupação, que quer estar dentro da universidade, é um modo fácil de entrar na universidade. A gente tem alunos que fazem um esforço tremendo, chega a ser assim emocionante acompanhar às vezes o relato de alguns alunos que saem da aula às 9h30 da noite, nosso curso é noturno, porque a maioria dos nossos estudantes são de baixa renda e trabalham ao mesmo tempo que estudam, assim como alguns dos nossos mestrandos têm que seguir agora trabalhando, uma coisa que é super problemática para quando a gente tem uma carreira de pesquisa. Mas assim, a gente tem pessoas que estão dentro da universidade para transformar a filosofia na sua carreira, que querem ser pesquisadores em filosofia, que querem ser professores de filosofia, né?
Então, eu acho que a gente tem que, antes de se perguntar assim, o que estão fazendo na universidade, a gente tem que ter uma postura assim, de honestidade, de buscar o que está por trás dessas afirmações. Né? Quando eu recebo uma informação pelo WhatsApp, a gente tem essa honestidade, que é o que a gente ensina também para os nossos alunos. Né? Isso é uma das coisas fundamentais da filosofia, da natureza da filosofia. A gente quer problematizar as questões, mas não no sentido de problematizar como a gente usa hoje em dia, de que toda problematização ela é supérflua, ela só está querendo fugir de um ponto que é o ponto útil. Não, a gente quer colocar problemas aonde eles transformar as questões problemáticas da sociedade como questões próximas de todos nós, que o nosso aluno possa se questionar através de uma argumentação, através de uma busca nos livros, nos artigos, né? Buscar a fonte das informações e, a partir disso, debater. Eu acho que isso é a grande natureza da filosofia. A gente ser capaz de debater, de dialogar, né? É assim que a filosofia nasce, né? A filosofia nasce com as perguntas. Sócrates chega e pergunta o que é justiça, não porque ele quer saber o que é a justiça. E até certo ponto, a resposta que é dada, a justiça é quando o mais forte faz valer a sua vontade. Não tem nada de errado para o ateniense, ele vive bem a sua vida com aquilo, mas o Sócrates quer mostrar para ele que o significado daquele conceito ele vai além. Né? Eu acho que é isso que a gente tenta fazer como professores, é mostrar que as coisas elas têm múltiplos lados pelos quais a gente pode ver e que a gente tem que debater construtivamente acerca desse significado. E, Rodrigo, por que você acha que não só uma desconstrução, mas uma destruição dessa imagem da filosofia? Bom, você bem colocou o ponto do WhatsApp, das informações falsas, né? Eu creio que não só a filosofia está sofrendo com isso, né? Várias áreas do saber. As vacinas não estão sendo tomadas por conta de informações falsas que vão para as redes sociais falando que vão causar doenças. Né? A pesquisa científica também está sendo desacreditada. Você tem um aumento de pessoas que acreditam que a Terra é plana, uma coisa que foi superada desde a antiguidade. Né? Aristóteles não acreditaria que a Terra é plana, mas vem uma pessoa muito inteligente depois de 2.500 anos que alguém provou o contrário e quer defender justamente o contrário. Bom, e convence um grupo. Exato, e grupos, né? Grupos. E essa tendência é que esses grupos tenham uma aceitação, né, entre eles e acham que a vontade deles deve ser a verdade. Né? Esse argumento que a Juliele colocou, que a filosofia é totalmente contrária, né? Sempre que algum grupo defende que existe a verdade, né, a filosofia sempre entrou com uma interrogação no final, né? Mas será mesmo que essa é a verdade? Será mesmo que esse grupo é dos bons e dos justos? Será mesmo que o outro é o dos maus? A gente vive num momento muito maniqueísta, onde separa bem e mal. Um grupo vê o outro lado como maligno e o outro também vê o outro como maligno, e a gente esquece de se preocupar com o que a gente está defendendo aqui, né? Na nossa camisa, né? A educação. Eu creio que seja você de direita, seja você de esquerda, independente de qualquer uma desses posicionamentos, tem um ponto em comum. A educação é um ponto em comum. E se você não tem uma educação de qualidade, principalmente uma educação pública de qualidade, que tenha espaço para pesquisa, para desenvolvimento científico, para desenvolvimento filosófico, a gente não pode efetivar uma democracia como ela deve ser feita, com vários discursos diferentes, com vários discursos que aceitam ser contrariados. E, infelizmente, a gente não está vendo isso até agora por parte do governo. E o nosso pedido é que haja essa abertura para o debate, para rever essas questões, porque a gente sabe que muito é falado que a educação é o que vai transformar o Brasil, que vai superar essas questões posso até dizer, malignas da nossa cultura, do nosso jeitinho brasileiro que faz gerar a corrupção. Mas sem educação, sem investimento na educação pública, me parecem insuperáveis essas questões. Eu creio que ninguém vai discordar desse ponto
que se a gente vai pensar num país melhor, a gente tem que pensar em investimento para a educação e não em cortes. Pois bem, professor Rodrigo Calheiros Dantas, professora Juliele Maria Silves, muito obrigado. A gente vai continuar a nossa discussão, a gente vai só para um breve intervalo. Vamos agora falar com a Jéssica Baeta de Azevedo e também com a Juliana Versosa. A gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora aqui comigo o professor Vanderlan Santos Porto, professor do IFAL, e a Elaine Cristina, professora também do IFAL. Professores, o corte apresentado, as posturas apresentadas quanto aos cursos, quanto ao IFAL, impactam no Instituto? E de que maneira? Esse corte impacta tanto na possibilidade de continuidade das aulas, como principalmente na manutenção da nossa estrutura, bem como na pesquisa, na extensão, na assistência social para os nossos alunos. Então, nós estamos sob um sério risco, né, diante desse corte absurdo que nós somos atingidos. Isso aí. Inclusive, algo que é muito cruel é que nós temos um grande número de terceirizados que fazem diversos serviços na instituição, não só no campus Maceió, mas no IFAL como todos. E esses terceirizados estão sob um risco enorme de serem demitidos, já que a gente não tem condições de manter a instituição até setembro, porque o corte impacta em todas as áreas. Isso daí causa uma preocupação de que maneira? Quais prejuízos pós-setembro? Uma paralisação, por exemplo, já pode provocar, já é visível de ser prevista? Sim, é possível que a partir de setembro nossas portas sejam fechadas e toda uma comunidade seja atingida, ou seja, todo o estado de Alagoas será atingido, bem como todo o nosso país. As portas vão fechar caso não haja um ajuste desse corte que foi anunciado. Vale ressaltar que esse corte, na verdade, o corte já vem acontecendo paulatinamente nos últimos anos. Então, esse golpe é um golpe derradeiro que pode sim fechar as portas de uma instituição centenária e fulcral para a nossa educação no estado de Alagoas. Vale ressaltar que não é um corte deste ano, esse corte vem acontecendo ao longo dos anos, já tem algum tipo de desabastecimento nesse sentido de financeiro, né? De prejuízo, exatamente. A gente não pode esquecer que o Instituto Federal hoje oferece o melhor ensino, principalmente para a população que tem menos condições. Então, esse desmonte da educação pública de boa qualidade, que é o caso dos institutos federais e no nível superior das universidades federais, significa a intenção de favorecer as empresas de educação privada, ou seja, terá mais acesso à educação quem puder pagar, mas com isso a qualidade do ensino diminui, principalmente para aqueles que não têm condições. Imagine uma população, que é a população brasileira, que está com um nível de desemprego enorme. Como é que essa população vai garantir uma educação e uma educação de boa qualidade? Então, acho que nós estamos num momento para se refletir seriamente sobre que destino nós queremos dar à nossa sociedade. E, portanto, um desmonte dessa magnitude só vai impedir que, principalmente a população mais pobre, tenha condições de ter uma educação decente. Eu comecei o programa de hoje perguntando à professora Cristina e também ao aluno Paulo Vinícius o que é produzido, porque parte
da tentativa de desconstrução ou de destruição da imagem da filosofia da universidade pública passa por um discurso de que não há uma produção na universidade. Eu queria que vocês pudessem falar o que é produzido no IFAL. Ok, o IFAL hoje é a grande instituição do ensino médio do estado de Alagoas. O IFAL hoje tem programas de extensão que atingem a comunidade diretamente. O IFAL hoje produz pesquisa de ponta, seja nos seus diversos campos, seja junto à comunidade. O IFAL tem grupos de música, o IFAL tem uma gama de atividades que é realizada. O IFAL produz artigos acadêmicos, o IFAL produz eventos acadêmicos. O IFAL tem desde a produção acadêmica, com pesquisa, com o ensino, atingindo hoje uma capilaridade em todo o nosso estado, bem como atividades de extensão que une a nossa comunidade ao IFAL, como cursos de língua, cursos de música, atividades de integração, como o ProIFAL, que permite com que alunos adentrem no IFAL, o próprio EJA, que é uma modalidade de ensino que permite que pessoas que não estão na faixa etária possam atingir, bem como as atividades do próprio ensino superior. Então, hoje o IFAL tem uma gama de produção que, corroborando junto aos institutos federais, é sim a grande iniciativa educacional e, por que não dizer, a maior rede de ensino, e assim o do ensino médio técnico em nosso país e do mundo. Por que você acredita que querem desmerecer a produção do IFAL? Todos os institutos como um todo. Acredito que, na verdade, não é uma questão de crença, né? Acho que o que está posto é um projeto de privatização. Não é à toa que a Croton e outras empresas estão à frente de toda essa preocupação com uma implementação cada vez maior da iniciativa privada para o ensino, principalmente para o ensino à distância. Então, apresentar dados falsos sobre os institutos federais, as universidades federais, sobre a educação pública em geral, é importante para que essas empresas que só visam lucro, que a educação fica em último lugar, possa ter um espaço maior e possa ter legitimidade perante a sociedade. Parte da discussão até do presidente da República é que, exemplo, ele prefere que seja investido mais recursos no ensino profissionalizante. Ele dá de exemplo que daria para movimentar mais economia de uma forma utilitária, ensinando a consertar a geladeira. O que é que você acredita nesse tipo de pensamento? Há pouco a gente estava comentando que eu não consigo deixar de lembrar dos tempos modernos de Charlie Chaplin, né? Então, para a população pobre, só basta apertar parafuso. Eu acho que essa é a grande questão que está sendo colocada. Não precisa ensinar, não precisa uma educação ampla que eleve as consciências dos indivíduos, mas simplesmente um tipo de atividade voltado diretamente para um trabalho manual, sem nenhum questionamento. Não é à toa que o alvo principal é a filosofia e a sociologia, são as ciências humanas. Elas sendo retiradas é importante, por quê? Porque impede que as pessoas possam refletir sobre todos os problemas que estão acontecendo. Acho que a escola sem partido é um grande exemplo, né? Para que pensar? Para que refletir? Não é necessário, uma vez que o objetivo do pobre é continuar pobre. Continuando pobre, ele vai apenas apertar parafuso e não vai questionar a sua posição de miserabilidade diante do mundo. Você vê filosofia, sociologia como adversárias do ensino técnico? Não, muito pelo contrário. Somos nós quem podemos colocar esse discurso. Somos nós quem podemos pontuar o auxílio, a reflexão sobre a tecnicidade. Vale ressaltar que, desde a Grécia Antiga, né, já havia uma discussão sobre a tecnicidade. Então, somos nós quem podemos trazer, junto ao ensino técnico, junto a uma criticidade,
junto a uma reflexão do que é o homem e seu papel no mundo, do que são as máquinas e sua reflexão, a reflexão sobre as máquinas, sobre o papel das máquinas, o impacto dessas máquinas, as questões étnicas também. Vale ressaltar que esse é o espaço da filosofia. O espaço da filosofia é o fazer a si mesmo e refletir junto à comunidade, junto aos saberes técnicos, quais são os seus papéis, qual a utilidade deles em si ou enquanto serviço. Então, a filosofia e a sociologia, principalmente, têm um papel significativo à medida que nós podemos caminhar juntos. O problema é que, se a técnica caminha por si só, caminharemos para um campo em que somente as máquinas poderão caminhar. E isso, talvez, nem os mais tecnicistas desejem. Porque quando a gente reflete sobre isso, refletimos num campo que é o campo filosófico. Não é contraditório, professores, que muitas vezes quando se tem uma camada social, um setor, um grupo que pede isso abertamente hoje em dia, né? Que o trabalhador não pense, apenas trabalhe. Ele não é o mesmo grupo que depois de um tempo faz a seguinte pergunta: nós não temos qualificação, esse trabalhador é só mão na obra, ele não consegue solucionar problemas? Não é o mesmo? É o mesmo. Exatamente mesmo, porque o objetivo é sempre colocar a culpa no indivíduo. Então, por um lado, se a retórica é que não existe mão de obra qualificada o suficiente, e por outro lado, não se qualifica suficientemente uma mão de obra, né? E por quê? Porque é importante que cada um ocupe seu espaço. E aí a gente pode ser claro. O objetivo, principalmente da iniciativa privada, e não é à toa que a gente está passando por um momento de privatização ampla, é o lucro, né? Então, quanto mais explorar para obter lucro, melhor. Então, você tem um certo grupo dominando isso. Para que isso aconteça sem que a população se revolte, essa população tem que ficar silenciada. Então, para essa população, o mínimo de educação, uma educação desqualificada. Pois bem, eu quero agradecer muito ao professor Dr. Vanderlan, professora mestre Elaine Cristina, do IFAL. Agradecer, a gente vai continuar nosso debate aqui no próximo bloco com as alunas Jéssica Baeta de Azevedo e Juliana Versosa de Silva. Então. Obrigada. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Agora aqui comigo a Jéssica Baeta e a Juliana Versosa, são alunas da UFAL. A gente tem aqui discutido nos últimos 3 blocos esse papel da comunicação, esse papel da universidade, esse papel da discussão sobre a educação. E a gente pergunta para quem está hoje no dia a dia como aluna, por exemplo, Jéssica, qual o impacto tem sido sentido diante desse momento? Olha, a gente precisa pensar assim em 2 vertentes. Num primeiro momento, em pensar no cuidado com os estudantes, porque emocionalmente a gente não consegue evitar esse impacto, porque assusta, amedronta, né? E a gente também precisa pensar na vertente da qualidade da produção do conhecimento, porque a universidade ela funciona a partir do financiamento, né, do tripé no qual a gente funciona, o ensino, a pesquisa e a extensão. E os contingenciamentos que foram feitos recentemente, né, pela atual gestão do Brasil, interferindo diretamente no funcionamento dessas 3 atividades, que são o tripé da universidade e, mais especificamente falando da nossa condição como mestrandas, do único
programa de mestrado em filosofia do estado de Alagoas, isso compromete completamente a continuidade das nossas pesquisas, não é? Como, por exemplo, a publicação de artigos acadêmicos nas melhores revistas do país, porque é a partir disso que a gente trabalha, aí dá congressos científicos, divulgação do que é produzido na filosofia da UFAL, não apenas a nível Nordeste, mas, enfim, a nível nacional, e outros aspectos mais que fazem parte da carreira docente que a gente está construindo. Então, é um impacto generalizado. Juliana, hoje, o que é que está em pauta para os alunos? O que é preciso proteger? Então, na verdade, como está sendo amplamente difundido, né, divulgado, com esses cortes, né, corre o risco de não ter mais pesquisa, de não ter mais universidade pública. Né? Não, isso a gente não está falando do Nordeste, a gente está falando do país inteiro. Né? Então, assim, isso, por exemplo, no nosso caso da filosofia, estamos sofrendo um ataque mais direto ainda. Né? Além dos cortes das verbas, que nos impacta de todo modo, né, também estamos sofrendo o rechaçamento da filosofia. Né? Está surgindo nas redes sociais para que serve a filosofia. Né? Então, veja, a filosofia está na história há mais de 2000 anos. Então, a gente está tendo que reafirmar a importância da filosofia, isso é um absurdo. Né? A nossa pesquisa é uma pesquisa altamente qualificada. A gente concorre e a gente publica em jornais importantes, em anais importantes. Né? Nós temos professores altamente qualificados e a sociedade sofre com isso. Por quê? Porque se a gente não faz as pesquisas que nós estamos fazendo, isso vai impactar no direito, isso vai impactar na psicologia, isso vai impactar nas letras, isso vai impactar em tudo. Por quê? Porque a filosofia busca fundamentos. Sem fundamentos, você não vai ter uma educação sólida. Entende? Então, assim, veja que tem 2 pontos aí. Um ataque direto à filosofia, que vai impactar o pensamento da sociedade como um todo, né, que vai impactar todas as áreas do conhecimento. E temos, com os cortes das verbas, de forma geral nas universidades, é possível que não haja mais universidade pública no país. Vocês são alunas de mestrado. Isso. E parte do que foi discutido dentro de um discurso, a gente sabe que esse discurso é feito para desconstruir, é que os alunos de filosofia são alunos de uma elite intelectual. O que vocês pensam sobre isso? Bem, é só ver os dados. Né? Não é uma criação nossa que boa parte dos alunos das universidades públicas é classe baixa. Essa ideia que está sendo amplamente difundida, sobretudo que o filósofo é quem tem condições de parar e pensar sobre a vida e ficar em tempo ósseo, isso não é verdade. Quem para ler um texto de filosofia sabe que demanda horas de estudo, sabe que demanda horas de tempo, mas esse tempo não é um ócio. Né? É um ócio criativo, sim, né? Mas veja, é uma atuação na prática. Todo pensamento filosófico tem atuações práticas. Né? E essa ideia de que o pobre, aliás, só rico estuda na universidade pública, isso não é verdade, isso é uma verdade. Os dados estão aí para provar, isso é uma falácia. Isso daí mexe com os alunos, essa discussão sobre um papel elitista dessa filosofia? Olha, talvez isso, em alguma medida, provoque um certo distanciamento dessa disciplina que fundamenta as ciências humanas de modo geral. Né? Eu acho que, assim, uma coisa, sabe, muito importante que a gente precisa fazer? Ir à universidade. Sabe, visitar os cursos, frequentar as aulas, nem que seja como ouvinte. Os professores são altamente abertos a esse tipo de contato. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente precisa dialogar mais, chegar junto, nos aproximarmos mais enquanto academia e sociedade. A gente não pode separar os discursos. E talvez fique, assim, um pouco mais fácil de a gente perceber qual é a realidade da universidade atual. Só acrescentando a fala da Jéssica, a filosofia parece, né, que é amplamente difundida essa ideia, de que o filósofo ele só fica sentado e lendo e não faz mais nada. Né? Isso não é verdade.
Quem estuda filosofia sabe que sim, uma parte do nosso dia é preciso. Os textos são muito difíceis, a gente precisa ter muito tempo de pesquisa, ótimo. Só que a nossa pesquisa ela é voltada para a vida. Nenhuma pesquisa filosófica, ela não tem base na vida, entende? Então, assim, todo o pensamento filosófico ela vai contribuir, vai voltar para a sociedade. Então, temos sim uma atuação prática, mas, assim, claramente é uma forma, um tipo de prática diferente, né? Porque a gente busca o fundamento das atuações de todas as outras áreas. Então, assim, falar que a filosofia não serve para nada é um extremo absurdo. Falar que só as pessoas, só a elite que estuda filosofia também é um absurdo, né? Os dados estão aí para provar que a classe baixa da sociedade estuda filosofia, né? E produz. Não apenas estuda, mas produz, volta para a sociedade. O investimento que nós deveríamos estar recebendo, né, nós voltamos para a sociedade. Né? Isso é muito importante que fique claro. Porque o conhecimento filosófico, ao passo que estão aí querendo dizer que não tem atuação prática, tem sim. Né? O que seria do direito, eu pergunto, o que seria do direito sem a filosofia? O que seria da psicologia sem a filosofia? Que momento é esse? Que momento é esse da universidade com o seu gestor atual, que é o ministro da Educação, é o presidente da República? Olha, esse é um assunto extremamente delicado, que nos últimos tempos tem nos conduzido a discursos de ódio, né? Não fundamentados na reflexão e não fundamentados na solidariedade civil. Talvez a gente esteja num momento político tão complexo que, se nós não pararmos e dialogarmos enquanto sociedade, talvez nós não cheguemos a uma conclusão comum e continuemos vivendo esse momento de separação e estratificação das diversas classes que compõem a sociedade. Então, talvez um reflexo desse momento tão complexo esteja sendo visto assim de maneira evidente nas universidades, onde há uma certa separação entre as propostas que têm sido feitas, talvez por falta de diálogo de fato. E é isso que, inclusive, a gente está tentando propor aqui, que a gente possa propor uma aproximação e voltar a dialogar. Só também para complementar a fala da Jéssica, a gente tem que ver que, independente da sua classe social, independente do seu meio de vida, se você é professor, se você é aluno, se você é técnico, enfim, todas as universidades públicas do país correm o risco seriamente de fechar, entende? E isso traz um impacto em todas as áreas, seja econômica, política, social, enfim, né? É um impacto muito grande para a sociedade. Né? Se nós pararmos para pensar, todos os países que investem em educação, verdadeiramente investem em educação, crescem na economia, diminui o desemprego, diminui o crime organizado, enfim. É uma coisa muito lógica. A história está aí para mostrar isso. Né? O que a atual gestão do governo está fazendo é justamente indo contra a história. Né? Colocando armas na rua, né? Retirando investimento da educação. Que país a gente vai ter? Estamos caminhando para onde desse jeito? Como você fala em uma educação liberal, né? Porque o que é a proposta, né? Se você tira o público, você vai ter só o privado. Interessa a quem isso? Né? Qual a camada da sociedade? Todo mundo vai ser atingido. Não é só a classe baixa que vai ser atingida. Todo mundo. As pesquisas de ponta desse país estão parada. Eu quero agradecer muito a você, Juliana, a você, Jéssica, mas também agradecer também a Cristina, ao Rodrigo, ao Vanderlan, a Elaine, ao Paulo Vinícius e a Juliele por toda essa discussão, uma discussão importante de falar o papel da educação, o papel da universidade pública. Muito obrigado. Obrigada. A gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.